Acho que tá tudo bem aqui agora. Posicionando o ventilador aqui também para ele não ficar batendo no microfone. E aí, diga lá. Bora lá então, cara. Bom, antes da gente entrar no nosso drama aí de pandemia, coisa e tal, Uhum. queria que primeiro você contextualizasse um pouco o surgimento da charanga. Eu sei que teve o EP de 2013, e aí depois tem o bloco, não sei se o bloco já estava no plano e aí veio o EP, como que foi isso? Assim, como que surgiram os projetos? Não, cara, na verdade, assim, até 2014, eu trabalhei muito como músico contratado de outros rolês, assim, né? Você é de São Paulo? Eu morei aí 2 anos e meio agora. Agora, pandemia, tudo, voltei para Santa Catarina. Mas morei na Barra Funda, fui no carnaval, no shows. Tá. Não, não, é só porque é o seguinte, porque tem um fenômeno que eu acho que é bem paulistano, assim, né? Que as coisas aqui. Cidade é muito movida à novidade, né? E as coisas, os ciclos, eles começam e se encerram com bastante rapidez, né? Então, assim, uma coisa que ninguém nem fala mais, que ninguém lembra, é que até 2014 São Paulo tinha muita coisa fechada. Então, assim, óbvio, né? Tem o carnaval de escola de samba, né? Que é aquele modelo carioca, né? Que tem uma tradição grande aqui em São Paulo, tem escolas tradicionais e tal, e segue como sempre seguiu. Mas até 2014 ainda tinha carnaval fechado, carnaval de salão, né? Hum, Então, eu trabalhei muito durante o carnaval fazendo baile, né? O do Borogodó, o Cartola, Clube Oms, de clube mesmo, sabe? Tipo Paineiras, que era aquele esquema de banda de baile, né? Você monta uma banda, sim. né? Tipo, geralmente era baixo, bateria, teclado, guitarra, 2 cantor, percussionista e 3 sopro. Era, era o clássico, né? Então você montava uma banda assim para fazer baile, né? Então, aquela coisa, começava cantando um samba, tinha um pouco de axé, tinha marchinha, samba enredo e tal. Então rolava isso muito e eu trabalhava bastante com isso, né? Durante o carnaval. Em 2014 foi quando começou a retomada do carnaval de rua de São Paulo, né? Retomada, assim, porque como eu faço parte, eu não estou chamando de modinha. Vamos chamar de retomada, né? Porque esse é um medo que eu tenho, né? De que, cara, não sei quanto tempo essa onda vai durar aqui em São Paulo, porque as coisas não duram tanto, né? Daqui a Sim. pouco vai aparecer que, não, o carnaval foda mesmo é o carnaval é, de Angra. Aí vai todo mundo para Angra, sabe? Sei lá, sabe? Tô chutando aqui, mas então tinha muito esse movimento, e esse movimento fechado, ele era muito em decorrência de que nos anos 80, na gestão do Jânio Quadros, aquela história folclórica, né, de que o Jânio proibiu na rua, proibiu música, skate e namorar em praça. Então você tinha uma determinação por parte da própria prefeitura, né, tinha essa portaria de que era proibido fazer carnaval na rua. Anterior a isso, tinha uma certa movimentação, né? Tinha uns cordões, tal. O Plínio Marcos, inclusive, é uma figura bem importante desse momento, né? A banda redonda, tal. Um momento bem importante do carnaval de rua em São Paulo, ainda durante a ditadura, né? Então, uma questão toda complicada, toda complexa, tal. Então foi só o Haddad entrando em 2013
houve, né, começou todo aquele papo, né, de ocupar o centro, a coisa de ocupação de espaço público e tal, que era uma pauta que nunca tinha sido muito debatida aqui, né, pela cidade, e que muita gente se afeiçoou por isso, né? Então, em 2014 começa uma espécie de incentivo bem entre aspas, porque assim, a princípio, o que a gente tem é a prefeitura para de dificultar, né? Você não tem uma grande estrutura, você não tem experiência para lidar com isso, né? Porque tantos anos proibido, tantos anos sem acontecer e tal, então, por parte do poder público, não tinha muita expertise de tratar do assunto, né? De como fazer essa coisa toda funcionar e tal. Então, como eu trabalhava muito com isso, tem duas coisas assim que eu acho que se convergem na criação da charanga. O primeiro é o fato de que, como eu trabalhava no carnaval, eu tinha vontade de fazer um pouco, trabalhar esse repertório, só que com essa sonoridade de charanga, que é uma coisa que eu absorvi de ir moleque no Mineirão e tal, né? Essa coisa de batucada de beira de campo. Eu frequentei muito São Mateus aqui, né? E ainda tinha lá essa tradição de jogo de várzea domingo de manhã, rolando batucada na beira do campo e tal. Então tem essa sonoridade, que é a sonoridade de sopro e percussão, né? Isso é uma parada que do Atlético, eu sou atleticano, né? A charanga do Atlético é super presente até hoje e tal, não sei o que, é uma coisa, tem uma memória afetiva muito grande, assim, né, de moleque e tal. E, por outro lado, eu resolvi fazer isso porque eu já era um pouco assim, pô, eu acho que eu tenho uma ideia boa de um negócio para fazer, só que a princípio a charanga seria uma banda de pré-carnaval. Então, em 2012, no final de 2012, eu reuni o pessoal e a gente começou a ensaiar para fazer o pré-carnaval de 2013. Então, primeira aparição na rua da charanga foi em janeiro de 2013. Eu fechei 4 quartas-feiras no Centro Cultural Rio Verde, na Vila Madalena. E era isso, eram bailes Ainda de fechado, né? pré-carnaval, que era espaço fechado e tal. Então, era esse... Foi assim que nasceu a charanga como banda primeiro, né? E aí, óbvio, né, cara, à medida que eu comecei a escrever o repertório, que eu comecei a lidar com aquelas músicas, e aí pensando, falou assim, isso daqui ia soar bem instrumental, isso daqui ia ser legal e tal, é muito inevitável, é muito incontornável para mim também querer dar o meu pitaco pessoal na história, né? Então, logo no primeiro ensaio que a gente fez, já tinham as 4 músicas que viraram as 4 músicas do EP, né? A gente já logo no primeiro ensaio a gente já passou essas 4 músicas. Já veio assim, né? E aí foi isso. E aí, tipo, a gente fez... Essa primeira temporada foi um fracasso total. Depois... olha só, bom, eu não sei o quanto você conhece também das coisas que eu faço, né? Mas Bastante. em 2013, eu tava com a ideia de fazer o disco Malagueta, Perus e Bacanaço. Sim. Porque 2013 era 50 anos de lançamento do livro. Então, eu achei que ia ser uma efeméride interessante, assim. Apesar de que é um show difícil, fiz pouco e tal. Mas resolvi fazer.
E a charanga, ela até então, ela ficou encostada, assim, porque era isso, porque era para ser um projeto para acontecer nos pré-carnavais, né? Aí quando eu entrei para gravar o Malagueta, e meio sem querer o Malagueta tinha uma formação parecida com a da charanga, porque tinha aquela base dos sopros ali, né? E era a mesma galera, era a minha galera, meu círculozinho fechado de amigo. Eu sou um cara que, não sei, eu não transito tanto pelo pessoal do sopro, assim, tá? Eu sou mais ligado a coisa da canção, né? Então eu transito pouco, conheço pouca gente e tal. Então eram os mesmos figuras, assim, né? E aí, quando eu tava na semana de entrar para gravar, me deu uma louca, assim, de falar assim, e se pegasse e gravasse aquelas 4 músicas lá da charanga. Então esse EP foi gravado na mesma sessão que foi gravado o Malagueta, foi gravado esse EP com essas 4 músicas. E na verdade eu gravei esse EP porque logo numa das primeiras apresentações, o Fred da Goma Gringa, ele apareceu no Rio Verde, ele ouviu e falou assim, cara, isso daqui é muito bom e eu queria muito lançar isso em vinil. Eu tô começando um selo e tal. E ficou aquela ideia no ar, assim. Aí quando pintou a história de fazer o Malagueta, eu falei com o Fred, se eu gravasse agora a charanga, você acha? Você lançava? Ele falou, lanço com certeza absoluta. E aí acabou que no final das contas ele lançou a charanga e o Malagueta. Sim, sim. Mas foi isso, cara. Foi uma sessão assim. Foi no meio da. O Malagueta foram 4 dias de gravação. E aí no meio, assim, da primeira tarde, assim, eu falei, pô, vamos gravar aquelas 4 lá da charanga? Foi da carona Aí, ali. é. Aí pegamos e gravamos, assim, meio assim, no supetão. E aí foi isso. Aí em 2014, quando foi. Aí já tinha lançado o EP e tal. Fiz de novo a temporada de pré-carnaval. Aí dessa vez foi no Puxadinho da Praça. E aí essa já foi um pouquinho mais. Foi um pouquinho mais legal, de público e tal. Aí que começou o papo de um monte de gente falar, bicho, isso daqui tinha que ser na rua, cara, isso daqui tinha que ser um bloco. E aí eu relutei muito, cara, porque eu não sabia. Eu falei, bicho, eu não vou. Assim, eu participava de vários outros blocos, conhecia a galera de blocos. O bloco que eu mais toquei antes da charanga foi o bloco do O, né? Então, assim, eu passei por muitos perrengues tocando no bloco do O, com trio elétrico, de saber essa coisa de você contratar a pessoa para tocar com você no carnaval. E aí, enfim, a coisa girando muito em torno de grana e tal. E eu falei, bicho, eu vou fazer na rua, quem vai me pagar? Ninguém vai me pagar. Aí os caras, não vou querer ir, eu vou ficar sozinho, vou fazer como, né? Então ficou toda aquela coisa, assim, sabe? Tipo, ficou um incômodo e eu falei assim, cara, eu não vou pra rua pra fazer esse negócio que vai ser um fracasso total, entendeu? Inclusive, tem até tem uma piada, quase uma piada, uma anedota, quase, de carnaval. Conhece o Bip Bip no Rio de Janeiro? Não, não. Bip Bip é um espaço meio mitológico lá em Ipanema, que tinha um dono lá, o Alfredinho, aquela coisa, português velho, chato. E o boteco ficava embaixo de um prédio. Então o som era acústico, né? Imagina, os caras fazendo roda com violão de 7 acústico, e não podia bater palma para não incomodar os vizinhos e o pessoal não chamar a polícia e tal. Então o Bibi é esse espaço meio mitológico, assim, meio folclórico. Mais folclórico do que mitológico, né, do Rio de Janeiro. E porque eu fui lá, uma vez me chamaram, eu tava no Rio de Janeiro, falaram, vamos tocar lá, vai ter o bloco do Bip Bip, não sei o quê.
E eu imaginando, assim, né? Eu como de cara de fora, né? E só ouvia histórias, né? Do Bip Bip. Eu ouvia as pessoas falando assim, tava no Bip Bip, meu. Tava Beth Carvalho, o Beethoven e o Miles Davis lá, sabe? Tipo, sempre eram umas coisas assim. Falei, pô, Bip Bip, lógico, vou lá. E aí cheguei lá, aí só tinha eu. Só tinha eu. Primeiro que assim, né? Ficou no balcão. Marcaram. Primeiro que assim, marcaram às 9, eu cheguei às 9, né? Erro, né? Erro clássico, né? Pode crer. Aí quando deu umas 10h30, chegou um maluco com um tantão, um maluco com um violão. Os caras, porra, vamos aí, vamos aí. Eu assim, bicho, vamos aí como, né? Aí saímos, assim, tipo, imagina, 3 caras, um cara com um violão no meio de uma galera, um tantã. Aí começou a aparecer umas pessoas, apareceu um tamborim, um ganzá. E foi chegando gente, foi ficando aquela muvuca. E só 3 caras, e aí, bicho, ninguém sem saber, todo mundo sem saber o que fazer. E aí, uma hora, cada um cantava uma música. E aí, cara, eu espremido ali no meio e tomando umas cotoveladas, eu falei, bicho, pra mim deu, chega. Foi assim, foi 1 hora mais ou menos de bloco e eu já cansei, falei, não, muita bagunça, muito tudo errado, cara, pelo amor de Deus. Aí, uns 6 meses depois, eu voltei no Rio, apareci lá no Bip Bip, o Alfredinho tava lá. E aí eu falei com ele, pô, o Alfredinho tava aqui no carnaval, no dia do bloco. Eu que tava aqui tocando saxofone, ele me cortou e falou assim, aquilo lá não foi ideia minha, eu não chamei ninguém, eu não tenho nada a ver com isso. E ele virou as costas e ficou por isso mesmo o assunto. Então ele Mas aí sabia como foi. eu falei assim, bicho, se eu fizer um bloco da charanga aqui, vai ser o repeteco daquela porra lá do Bip Bip. Vai ser uma merda. Enfim. Então, assim, eu tinha um pouco de receio, assim, sabe? De tipo, pô, Sim. uma energia e tal. Aí no finalzinho de 2014, com tanta gente falando, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu fiz um post no Facebook, cara. Eu falei, beleza, eu faço o bloco. E aí, quem vai? Olá. E assim, meia hora depois, tinha tipo 400 curtidas no post, tinha 200 comentários, tinha gente me ligando que eu não sabia quem era. Eu lembro assim, uma menina me mandou mensagem, falou: oi, França, tudo bem? Então, seguinte, eu estou conversando aqui com a Camila e aí a gente pensou tal, como que vai ser as cores do bloco e tal, para a gente fazer o estandarte. E eu falei assim, cara, vai ser azul e prata, mas desculpa, a gente se conhece? Eu não tô lembrando de você. Ela falou assim, a gente se conhece de show, eu colo nos shows e tal, sou amigo de não sei quem e tal. Eu falei assim, legal. E outra coisa, quem é Camila? E assim, foi aparecendo gente e tal. Eu falei, cara, pode ser que dê certo e tal. Aí eu já tava meio fora do prazo e tal, mas aí eu falei, né, deu aquela cobrada lá, eu falei assim, gente, eu vou fazer esse negócio aí, falando com uma amiga minha lá da Secretaria de Cultura, né, eu falei, vou fazer aí, vocês que lutem aí. Aí eu falei assim, vai ser uma coisa pequena. E todo mundo falando assim, bicho, coisa pequena, cara. Você. E na minha cabeça, mas olha só, a conta que eu fiz foi o seguinte, Charanga fazia show na Serralheria aqui em São Paulo. Ia umas 80, 100 pessoas. Aí, na hora de sentar para fazer a ficha de inscrição e colocar lá estimativa de público, eu estava na casa da Alice Coutinho, que é a Alice que me ajudou com toda a burocracia e tal, e enfim, é uma figura importante do bloco, parceira minha de várias composições e tal, não sei o quê. Casada com Rômulo Frois. Aí tava assim. Eu falei, olha, tem uma média de público de umas 80 pessoas por show. Eu acho que vão umas 300 pessoas no dia do bloco. O Rômulo assim, 300? Imagina, umas 500 pessoas. Eu falei assim, cara, eu acho que não. Porque 500 pessoas, bicho, é tipo 8 vezes mais gente do que vai no meu show, entendeu? Então, e ainda tem uma outra questão também.
O motivo do bloco ser na segunda-feira é porque, oficialmente, a segunda-feira não é feriado. Sim, sim. Muita gente trabalha. Assim. Oficialmente não é feriado. Então, nesse começo do carnaval, a segunda-feira era um dia assim meio opcional, saca? Tanto que no papo com a galera do trajeto, a galera meio que deu uma torcida no nariz de tipo, pô, mas segunda-feira é dia útil, pô. Vai fechar a rua? Como assim? Não, não pode. Então foi um pouco isso, assim, foi um pouco nesse sentido de, tipo, dar essa forçada de barra mesmo, sabe? De tipo, não, vamos trazer, vamos dar uma puxadinha aqui no carnaval para segunda-feira também. Então foi isso, assim. E aí ficou eu e o Rômulo discutindo 300, 500, a Alice virou e falou assim, bom, beleza, eu vou colocar 400. E aí já no primeiro ano, mesmo com a chuva, mesmo sem estrutura e tal, já deu 2.000 pessoas. Né? A rua já ficou toda cheia e tal, já foi bem movimentado já o rolê, né? Já era o mesmo trajeto? Não, não. Os 2 primeiros anos era só uma volta no quarteirão. A gente dava uma volta mesmo. A gente fazia o quadrado. Aí no terceiro ano, no segundo ano, a estimativa da prefeitura foi 8.000. No terceiro ano, a estimativa foi de 20.000. E foi um ano bem problemático, a gente teve um monte de problema, um monte de confusão. Confusão não do bloco, né? Coisas acontecendo por causa, né? Ao redor do bloco. Sim, sim. A gente começava às 4 da tarde, terminava por volta das 10. Tinha muito relato de assédio depois nos dias seguintes e tal, e de certa forma eu me sentia um pouco, não culpado, mas um pouco responsável, sabe? Sim, claro. E aí também uma coisa assim, do entendimento de que o espaço público ele é para ser ocupado durante o dia, né? Dia nenhum do ano, às 11 horas da noite, você tá tá de bobeira no meio da rua, Sim, sim. né? Nenhum dia do ano. Então não teria por que no carnaval ser diferente. E aí também isso fez muito sentido no final do terceiro ano, né, pro começo do quarto ano, o bloco passar para a parte da manhã, porque no terceiro ano foi quando começou a oficina da charanga. Então, mais e mais, a charanga foi se afirmando, reafirmando como um projeto musical, educacional também. Sim. Não só um rolê de ficar bem louco, sabe? Então fazia sentido também tocar para um público um pouco mais sóbrio, assim, para a galera receber criança, receber idoso, sabe? Acho que fazia mais sentido. E também porque a charanga tem uma peculiaridade que é dos poucos blocos daqui de São Paulo que não usa som, né? Equipamento de som. É tudo acústico. Então, faz sentido ser de manhã, faz sentido a charanga ser meio difícil, de ser só para quem tá afim mesmo, porque assim, a charanga só funciona se a galera tá muito na pilha de tá ali, tá prestando atenção, tá cantando junto, porque a amplificação do som depende da galera tá cantando junto. Eu tenho vídeo dos primeiros anos, que é aquela coisa muito de rolezinho, muito balada, galera meio tomando cerveja, batendo papo, acompanhando um bloco. Então a conversa, ela dá uma blindada no som.
Sim. Então, assim, perto do bloco, você já não ouve o som, sabe? Fica aquela parede de zum, zum, zum ali, não tem a galera cantando. Isso é muito ruim. Então, a coisa de ser de manhã, sabe? De trazer uma galera que Vai curtir o som também, né? que tá ali porque quer estar mesmo, sabe? É uma coisa que faz muito sentido, assim. Enfim. Em termos Acho de que integrantes do bloco mesmo, começou com quantos e hoje já chegou... Qual que é a dinâmica das oficinas também de incorporação no bloco? Tá? Qual que é o tamanho da charanga hoje? cara, eu não sei dizer exatamente, né? O núcleo, né, a banda, continua com 8 pessoas, 5 sopros e 3 percussões, como foi desde sempre. Aí, em 2016, para o carnaval de 2017, começou a oficina. Porque era isso, porque a princípio a charanga era um bloco aberto, tinha essa convocação online. Eu postava as partituras, ainda tem, né, um link para baixar as partituras um link fixo num blog. E as pessoas baixavam a partitura e falavam assim, gente, chega aí, vem aí. Então, basicamente era isso, assim, porque tinha um pouco dessa fantasia, sabe, da autogestão, da coisa coletiva, comunitária e tal, que é uma grande fantasia, né? Sim, tem um limite. Então, assim, 2016 para 2017, a galera falou, mano, a galera queria tocar, só que instrumento de sopro é um pouco mais complexo, né? Muita gente querendo tocar e falando, a gente não consegue. Pô, tinha que ter uma preparação, tinha que ter ensaio, tinha que ter... Falei, então, beleza, então vamos fazer. Aí uma amiga produtora me procurou e a gente começou esse processo da oficina, né? Então, o primeiro ciclo da oficina foram 30 alunos. No segundo ciclo, começou com 30 alunos de novo. Desses 30 alunos, eu acho que 20 já estavam, né? Saíram 10, entraram mais 10. E aí, no meio do ano, a gente conseguiu aprovar um PROAC, então abriu outra turma de 30. Então, em 2018, que foi quando, né, foi o primeiro carnaval, quer dizer, foi o segundo carnaval da oficina, essa primeira do PROAC, então a gente tinha a banda, os amigos e tinha mais ou menos uns 60 sopros a mais. Então foi se acumulando. Assim, eu não tenho certeza do número. Esse ano eu acho que diminuiu um pouco porque a percussão era aberta e a percussão a gente fechou. Porque tem um problema no carnaval que assim, o maluco passa na Teodoro, compra um tamborim e aí chega no bloco, passa o rolê inteiro bebendo a cerveja do bloco com o tamborim debaixo do braço. E aí, assim, os casos de assédio, os poucos casos de assédio que rolaram dentro da charanga, dentro da corda ali da charanga, entre quem estava tocando, foram essas pessoas, esses caras percussionistas que chegavam na hora para compor o negócio e completamente deslocados, né, desalinhados, né, filosoficamente, né, Claro. com o bloco, né. Então por isso eu acabei fechando o bloco, né, porque estava dando muito problema em relação a isso. Tiveram alguns poucos casos de assédio de fato. Tiveram alguns casos de importunação, né, que é o nome correto, né, que assim, que são os casos mais gerais de machismo, assim, de tipo um ou outro maluco brigando com menina que tá tocando e tal, enfim, aquelas coisas. Então, por conta disso, eu achei que era necessário que as pessoas
começassem a passar pela oficina, porque é isso, a oficina é um espaço onde eu falo disso também. Isso é conversado, como quando alguma das meninas sente vontade, sente necessidade de falar alguma coisa, o espaço é aberto para elas também. Mas isso assim, tipo, na aula inaugural já é dito que a tolerância é zero para esse tipo de coisa. Então, assim, hoje tem um grupo de WhatsApp da oficina de sopro que tem 150 pessoas no grupo. Acontece de tudo. Tem gente que, sei lá, ensaia o ano inteiro, chega um dia antes, quebra a perna e não vai. Né? E assim, virou essa família zona e tal. Mesmo que um não vai um ano, não vai o outro e tal, mas tem assim, passaram pela oficina, né? Assim, tem a soma dessas planilhas aí, passaram nesses quatro ciclos de oficina, passaram quase 150 pessoas. É bastante, cara. E assim, tanto que daí, da oficina, começaram a surgir outros movimentos e tal, outras fanfarras com esse mesmo caráter de serem acústicas, de serem no chão. E também a galera que está nas oficinas e tal começou também, né? Eu comecei a capacitar essas pessoas para trabalharem em outros blocos. Então tem bloco que chama as pessoas para tocar no bloco, sabe? Puta, precisa de um sax, um trompete, um trombone. Ele vai lá e contrata alguém da charanga, sabe? Acabou virando meio uma espécie de selo de qualidade também. Pô, fulano toca na charanga, pô, legal, né? Vira isso daí. Então, meio que estamos nesse pé agora, né? Bom, voltando então aí para essa 2020, 2021, você tinha o projeto do Nunca Não É Carnaval, né? Na entrevista com o Alexandre, comenta que estava até no Spotify já, coisa toda engatilhada. E aí você não sentiu vontade, obviamente, com todo aquele clima pesado, de soltar o disco, enfim, né, cara? Imagino como deve ter sido. Como se foi? Você está Cara, na processando isso verdade, assim, ainda? ó, Vai lançar? cara, não, assim, sendo bem honesto contigo, 2 motivos por eu ter tirado do ar o disco. Primeiro que o disco chama Nunca Não É Carnaval, que é uma mentira, né? Sobre hipótese alguma, teremos carnaval esse ano. Então, isso daí já foi um tapa na minha cara. A outra coisa, e aí sendo bem pragmático, se eu tivesse lançado esse disco sem ter previsão alguma de quando a gente teria vacina, né, de quanto tempo ia durar essa pandemia e tal, e aí sabendo que a gente vai ter carnaval só o ano que vem, e eu tivesse lançado esse disco o ano passado, eu ia simplesmente perder a oportunidade de trabalhar esse disco. Trabalhar, que eu tô falando de trabalho mesmo. Sabe, se eu vou chegar em 2022 falando, oi, Sesc, eu tenho esse disco aqui de 2020. Sim. Sabe? E porque é um disco que eu acho que eu fiz ele, porque assim, a primeira coisa, assim, a primeira música que eu selecionei para esse disco foi o Obainá, que essa eu já lancei como single. Sim. Então é uma versão mais inusitada do Obainá, né? Bom, tem a versão do Douglas, tem a versão do Metá. É uma versão em 6/8, com um arranjo todo instrumental. Tem uma certa estrutura, com uma linha de baixo, né? Coisa da tuba dobrando com o barítono, que acho que remete um pouco assim às coisas do Moacir Santos. Muito. Acho que tem a ver, sabe? Então, a princípio, eu falei assim, cara, eu quero fazer um... Porque o que aconteceu?
o bloco fagocitou a banda. E o bloco toca tudo que a banda toca. Entendeu? Uhum. A banda acabou virando uma espécie de pocket do bloco. E isso não me agradou tanto, no ponto de vista de que, tipo... Restringe, Isso, né? a banda virou um pocket, Uhum, sim. sabe? E aí, assim, até pra gente, cara, quando a gente toca as músicas no bloco e depois vai tocar na banda, parece que tá faltando pedaço e tal. E eu falei assim, pô, eu quero agora, então, eu vou fazer um repertório especial pra banda. E um repertório para trabalhar fora do carnaval. Uhum. Então eu pensei muito nisso, assim. Eu falei, vou pegar coisas, vou fazer de um jeito que não seja carnaval, que tenha mais espaço para improviso, que é isso, não vou ficar tocando marchinha, não tem como tocar marchinha em agosto, sabe? Então, na minha cabeça a premissa era um pouco essa. E aí eu fui, aí tem mais umas duas músicas ali no disco que eu acho que respeitaram um pouco essa premissa. Aí depois, bicho, aí descambou de vez, aí virou assim. Nossa, tem duas músicas lá, cara, que é uma axé Bahia da porra o negócio. Um carnaval, mas um carnaval, assim. E aí que eu me deparei com isso. Eu falei assim, tá vendo? Nem quando eu não quero não é carnaval. E aí me veio essa coisa do nunca não é carnaval. Ah, pode crer, pode crer. Entendeu? Que eu tentei. E aí, sabe o que é muito louco? Porque assim, ouvindo o Obainá sozinho, você fala assim, beleza, tem isso daqui. Mas ouvindo o Obainá no meio das outras, o Obainá também vira um negócio de carnaval ali. Saca? Sim. É o sentido do Também. disco. E eu falei assim, puta, olha aí, tá vendo? Achando que tava fazendo coisas, fiz foi um Dodô e Osmar aqui. Pode crer. Cara, você já falou que não espera mais Carnaval em 2021, porque tinha aquele papo de talvez ser em julho, ou talvez ser no final do ano, uma data alternativa e tal. Eu também sou mais pessimista em relação a isso, a essa altura do campeonato, né? Mas também seria esquisito ter um carnaval que não fosse na data do carnaval, né? Não sei se você chegou a passar isso pela tua cabeça, assim. Tem vacina, tá? Vamos fazer um carnaval em Cara, julho. na verdade, assim, a questão, é, podendo, olha que fala assim, gente, estamos liberados, imunizados e tá tudo bem, tá tudo certo. A hora que isso acontecer, eu ponho a charanga na rua com uma mensagem no WhatsApp. Entendeu? Porque é isso. A charanga, ela não precisa de estrutura, ela não precisa de nada. Cada um leva o seu instrumento. Eu mando aqui, eu mando o olhão de Tandera aqui pro alto e pronto, a galera sai correndo e é isso. Então, assim, essa comemoração, eu acho que ela vai ter, independente da época, independente do dia, da situação e tal. Podendo, vai ter. Não vai ter carnaval em 2021, porque a especulação que rolou o ano passado dependia daquela timeline do Instituto Butantan de ter entrado em contato com o governo em agosto, falando que a gente consegue produzir essa vacina para dezembro, vacinar, não sei o quê, e tá todo mundo na rua em abril ou maio. Então dependia disso. Agora, essa vacinação, ela não. Até vacinar todo mundo, vai ser julho, agosto. Entendeu? É verdade. E aí, ainda mais um tempo, né? Porque a vacina ainda precisa, né? Não é que, tipo, você vacina e ela faz assim, né? Você demora um tempo para poder desenvolver os anticorpos e tal, aquela coisa toda.
Então dependia disso, né? Assim, e agora, uma coisa que já tá acordada, já tá certa, é que o feriado do carnaval não vai acontecer. Não vai ter esse feriado. Terça-feira, né? Falei, é, tô te falando isso aqui em off, mas conversei ontem com a Lei Youssef, e não vai ter esse, assim, é um esforço que depende de um monte de gente, depende das principais capitais sinalizarem isso para o governo federal, e o governo federal autorizar, porque é um feriado federal, né? Mas não vai ter o feriado, e aí, dentro da timeline real agora de vacinação, talvez a gente consiga estar na rua vacinado outubro, novembro. Isso depende. E aí, bom, enfim, aqui eu agora batendo papo, né? Isso dependendo também de como as pessoas vão reagir, né? Como vai ser a comunicação. Os burros achando que, tomou a primeira vacina, puta, bora pra balada agora, entendeu? E aí, se não vai ter sabe, Terceira, não vai quarta ter um onda, né? rebote, não tem uma mutação de vírus no meio dessa porra, entendeu? Então, enfim. Então, a gente ainda tem que contar. Estamos na dependência de muita gente burra aí também no meio do caminho, né? A gente tá fudido. Mas aqui, você sonha, assim, não necessariamente dormindo e tal, mas com essa... Porque tem aquela história forte, todo mundo resgata, do carnaval pós-gripe espanhola, né? Então, a gente vai criando Sim. uma expectativa de que esse próximo carnaval também vai ser uma catarse coletiva e tal. Você já está criando esse tipo de expectativa ou mais tranquilo? Cara, não, em relação a isso, assim, eu tenho trabalhado bem a questão da expectativa, assim, tô de boa até, né? Financeiramente, assim, eu me fudi bastante, assim, com isso tudo e tal, né? Perdi a principal fonte de renda e tal. E a principal fonte de inspiração também, né? De motivo de fazer as coisas, que são os shows, os discos e tal. Também é isso. Eu sou um cara muito do palco, né? Para mim não faz sentido também lançar um disco e não ter um palco para ir, né? O ano passado eu lancei o Cadê Vocês, que é o disco solo de saxofone, justamente por isso. Assim, eu falei, bom, é um disco que eu não ia fazer show mesmo, então foda-se. Aí eu falei, resolve o meu problema até. Não vai dar pra, né? Não tem muito pra onde correr e tal, então solto agora e tá tudo certo. Mas é isso, cara, tipo, não tô pensando, não fico pensando muito. Na hora que tiver que ser, vai ser, e é isso aí. Tô só aqui. Tem bastante assunto em casa também, tem uma filha pequena, separei também no meio da pandemia, então tem casa para cuidar e tal. Tem bastante assunto aqui, não falta. Cara, mas sobre um aspecto político, assim, né? Enfim, parte do pressuposto que o carnaval em si é político, né? Pela ocupação da rua, pela tradição afro-brasileira, por democratizar a cultura, etc, etc. Mas como São Paulo, particularmente, vinha nessa crescente do carnaval de rua, e como teve o golpe no Brasil, teve Bolsonaro, o carnaval também, de alguma forma, estava sendo uma forma de extravasar, enfim, de alguma forma amplificar uma certa crítica assim, política, né? Nesse sentido, eu acho que, e como a esquerda no Brasil também está muito desorganizada e muito dispersa, parece que vai faltar alguma coisa, assim, nesse sentido, um, botar para fora a crítica, enfim, a angústia, né, com o momento do Brasil e tal. Não sei, eu me peguei pensando nisso, assim, não sei se você acha que faz sentido. É que é tanta coisa, Não né, cara? sei. Não sei, cara. Não sei. Também é isso, né? É um ano bem atípico, né? É um ano bem Sim, atípico, porque é isso. O ano passado a gente já sabia do corona, né? Inclusive, eu tive corona antes da quarentena.
Tive mesmo, fiz sorologia, deu positivo e Caramba. tal. Foi terrível. Mas assim, a gente teve o carnaval pra, sabe, aquela coisa assim de tipo, extravasar aí que, né, vamos aproveitar que vamos tomar uma paulada daqui a pouco. Esse ano vai ser só a paulada. Mas enfim, mas também tem isso, cara. Agora tem a vacina, né? Então eu acho que essa luz no fim do túnel aí também eu acho que vai começar a dar uma. A água vai começar a ferver, né? Sim. Enfim, sei lá, cara, eu não sei. Eu falo também porque assim, conversando com as pessoas, né, vendo que cada um tá, como as pessoas estão se comportando e tudo mais, acho que tem, as pessoas não estão levando isso de um jeito só, sabe? Tem gente que tá tocando foda-se. Tem amigo meu que até hoje não saiu de casa, tá lavando pacote de biscoito. Eu tô saindo, eu tenho evitado sair, saio pouco, vejo poucas pessoas. Geralmente eu encontro sempre as mesmas pessoas, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, um ou outro amigo a gente se vê. Tem gente que não, tem gente que tipo, mas eu passei por esse momento também, porque como eu tive que procurar um apartamento, eu tive que montar uma casa e tal. Eu passei um momento também, tipo, máscara, álcool gel e pau no gato e vão aí, Sim, claro. sabe? E vamos que vamos. É muito Então, tempo, né? cara, cada um faz de um jeito, sabe? Por isso também, sabe? Eu não sei, tipo, pô, tem um monte de gente que viajou agora, cara. Pô, tem aluno meu que viajou, viajou 3 vezes esse ano, passou, no meio da pandemia. Foi 3 vezes pro Nordeste, entendeu? Então também me pergunto assim, qual é a válvula de escape que esse figura tá precisando agora, entendeu? Já tá normalizado. Sabe? Pelo Instagram da Charanga eu vejo, direto tem gente que fica mandando mensagem falando assim, gente, não é possível que vocês não estão fazendo nenhum rolezinho escondido, só vocês aí. Caraca, velho. E manda mensagem falando assim, ó, se tiver alguma coisa, me fala. Eu faço o teste, eu mando o resultado do teste, não sei o quê, mas. Entendeu? Foda. Então, eu também não sei, cara. Sim, sim. Cara, você comentou que tá com bastante questão doméstica e familiar, etc, para resolver. Mas, assim, o carnaval também te demandava muita coisa burocrática, institucional, de toda uma função, né? Que imagino que nessa época do ano você estaria totalmente envolvido, imerso nisso. Agora Sim. essa energia toda vai para essa questão mais pessoal, doméstica e tal. Você já está conseguindo começar a pensar em alguns outros projetos e tal, já que a charanga vai ficar meio em off esse ano? Cara, ainda, assim, eu não tô nem sofrendo com isso, sabe? As coisas que eu faço, elas estão muito atreladas ao palco. Então, sem palco, eu não consigo. Já parei aqui, falar, às vezes fico assim, sabe, tipo, com violão, fico assim, tipo, pra ver se vem alguma coisa. Quando começou, em janeiro do ano passado, tava encontrando eu, Kiki e a Jussara, a gente já tava falando do quarto disco do Metá. Uhum. Mas aí veio a pandemia e a gente falou, bicho, que essa porra aí, que essa opção, sabe? É... Por exemplo, o meu processo de composição do repertório da charanga, ele é na rua. Eu vou pra rua. Eu fico na rua cantando as músicas. Eu fico cantarolando, assobiando no meio da rua. Esse é o meu processo de composição da charanga. Porque tem uma coisa assim. Para não falar de um jeito lúdico demais, né? Porque a gente fica falando, é para sentir a energia da rua. Mas o que isso significa? Significa que você tá na rua, você tá assim, ó.
tá na rua, andando, né? Então, assim, já é uma coisa que o seu corpo está se movimentando, né? Você está andando, o seu corpo está se movimentando. É um ritmo. Então, tem uma coisa de que, assim, nada que você faz andando, você consegue fazer com né? Com uma coisa muito minuciosa, né? Você não imagina um cirurgião fazendo a cirurgia assim, né? O cara tá lá parado e é milimétrico o negócio, né? Então tem essa coisa, tem esse outro timing, entendeu? Então na rua eu já tô nesse outro time, eu não tenho toda essa destreza, então automaticamente eu fico buscando caminhos menos virtuosísticos, com menos nota, as melodias mais largas, né? E aí, assim, eu fico pensando muito nisso. Eu falo assim, bicho, a gente vai tocar essa melodia e a galera vai responder cantando. Como que é isso? Como que é solfejar essa música? Como que é cantar essa música em voz alta, com pulmão mesmo, no meio da rua? Não pode ser uma melodia do Charlie Parker, entendeu? Não pode ser isso. Então é isso, é essa coisa de estar andando na rua e fica, cara, eu fico pescando coisa. Pescando, sabe? E pescando melodia e pensando a galera vai fazer. Uá! Né? Então, para. Porque você entende? Sim, Você tá sim, sim. assim, ó. Sim. Você, esse é o movimento natural de você andar na rua. Então, aqui, ó, tem uma nota para cima e uma nota para baixo. Entendeu? Entendeu? Já tem um movimento, já tem uma coisa sinuosa que o próprio corpo tá pedindo, entendeu? Você falou isso, eu lembrei das imagens de cima da charanga, assim, que realmente é coisa com muito movimento, né? É isso, não. Ah, lá, lá, oh, 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 oh. Tem que ser uma. E assim, pensar que. Pô, tem que ser uma coisa que você toca uma, duas vezes, quem tá lá, quem nunca ouviu, o cara já vai na terceira, o cara já vem junto, já vem cantando junto, sabe? Então o processo tem a ver com isso. Oi! Oi! O processo tem a ver. É um processo físico mesmo, sabe? Não é. As músicas da charanga eu não componho elas eu não faço no saxofone. Eu não fico tocando e aí saiu a música. Eu faço tudo cantarolando, porque assim, é isso, né? O meu mínimo denominador comum é o que a voz consegue reproduzir. Então, dependo desse processo, cara. Sim, sim. E de pensar que eu vou tocar e vai ter gente, entendeu? Tem uma resposta disso. Então, Cara, tem uma coisa que eu queria saber. Eu ouvi essa questão em algum podcast, eu não lembro agora, de algum episódio do Sabe Som, que é um pouco a ressignificação que você deu para o sax mesmo na música brasileira, a música brasileira aí, tá, independente, não sei como taxar, mas enfim, que tinha um pouco um certo preconceito, ter uma visão do sax é, meio tiozão, né? Usar essa. Não lembro se foi se foi exatamente isso que vocês falaram no episódio, mas a própria oficina da charanga mostra um pouco isso, né? Desse interesse e tal, e claro, metá mais ainda, até imagino, porque aí que extrapola mais ainda que o convencional saxofone. Né? Não sei se tem essa impressão também que hoje o sax ele tem parecido mais nos sons, enfim, tem saído um pouco
um certo ambiente mais restrito, tal, com mais experimentação? Ou é algo que já sempre estava rolando e a gente não estava percebendo? Não, não sempre estava rolando, não. Não sempre estava rolando, não. É, esse é um diagnóstico que não me cabe dar. Sim. É, mas assim, não estava rolando. É, tem muito saxofonista bom espalhado no Brasil, porém acho que é tudo muito nichado, sabe? Tem a Choro, galera. jazz. É. Em Pernambuco tem muito saxofonista bom de frevo, né? Tem o do Spock, né? Aqui em São Paulo você tem um movimento grande, você tem muita gente tocando jazz muito bem, né? Um movimento que eu acho que ele é um pouco encabeçado pela banda Mantiqueira, pelo Proveta, né? O Proveta eu acho que é bem ícone, assim. Inclusive eu fiz aula com o Proveta um tempo. Ele é referência para mim também. É, mas eu acho que assim, duas coisas que uma coisa eu consigo dizer, uma coisa eu consigo dizer. É, eu tenho uma visão sobre canção, né? Eu tenho uma visão no que diz respeito a arranjo, que é uma visão única, que é um jeito de eu me colocar dentro de um arranjo que é único. Pensando, eu não digo nem em saxofone, mas pensando em instrumento de sopro. Não. Cara, a única experiência de instrumento de sopro inserido. E aí eu não estou falando arranjo de banda, de naipe, de orquestra, arranjo que você vai lá, escreve e cada um toca o que está escrito. Falando um arranjo de banda base, né? A única experiência com instrumento de sopro que realmente me impactou e serviu um pouco de, né, um pouco de referência para mim, que é o instrumento de sopro inserido dentro de uma base como um outro elemento e não simplesmente como um solista, é o Lucas Santana tocando flauta no acústico do Gilberto Gil. É a única referência que eu tenho do sopro colocado dentro de um arranjo de base dessa forma, sem ser fazendo uma introdução, um solo no meio e a introdução do final. E aí, as minhas influências para compor esse estilo de tocar acompanhando uma canção tem um pouco de choro, tem um pouco das práticas de big band, assim, eu a vida inteira ouvi muito Frank Sinatra. Então aquela coisa quando o naipe toca uma frase, aquelas frases que você canta elas junto, sabe, com arranjo, entre uma frase e outra, né? Esse jeito de se colocar que é bem interessante, que é bem melódico, né? Um jeito melódico de se colocar. Então tem essa coisa melódica das big bands, tem a coisa contrapontística do choro. E assim, e tem uma coisa meio óbvia também, né? Que é o posicionamento das guitarras, né? Dentro de música pop, dentro de rock. Que rock, assim, cara, sei lá, acho que a única coisa que eu ouvi de rock na vida foi Guns N' Roses, assim, eu não sou fã de rock. Mas você vê, entendeu? De sacar isso, assim, falou, olha, eu posso trabalhar pensando em outras coisas, pensando em riff, em vez de melodias, né, que vão se desenvolvendo. E o que abriu bastante a minha cabeça também foi
por volta de 2008, essa vontade de tocar junto com canção é uma vontade que eu sempre tive. Porque eu sempre ouvi muito canção. Então, por exemplo, o disco da Elis Regina. Eu colocava o disco da Elis Regina e eu falava assim, pô, eu queria ser um músico dessa banda, mas eu queria tocar a música inteira. Então eu já tinha uma coisa de ficar tocando e ficar repetindo umas ideias e tal. Mas aí a ficha que me caiu, assim, o que acho que foi o grande pontapé inicial disso tudo, foi quando eu comecei a me aproximar do rap, em 2008. De tocar mesmo, né? Não só de ouvir, mas de tocar. Porque aí eu comecei a pensar, falei assim, olha, eu posso criar o sample que o cara usa. Aquela uma frasezinha que o cara vai lá e recorta e aí vai piano e colando. Se eu desenvolver essa ideia, eu posso me posicionar dentro do arranjo como um sample. Então o rap abriu bastante a minha cabeça, sabe? Deixou o sentido aguçado para esse tipo de coisa, sabe? Principalmente umas coisas de rap americano mesmo, né? Porque as coisas que eu escutava de rap nacional geralmente não tinha muito sopro. Não, mentira. Não é principalmente o rap americano. Porque também, assim, pensando assim no rap americano, tem um pouco coisa de sopro e tal, mas também não... É o mesmo processo. O mesmo processo de coisa recortada, repetida em loop. Né? Então, sei lá, muitas vezes eu tô me inspirando e me espelhando nisso também, em outros instrumentos, sabe? Instrumento de corda. Eu tive uma fase, assim, por volta de... Entre 2000 e 2002, assim, que foi uma época que eu entrei e saí de faculdade e estava bastante focado em estudar saxofone mesmo. Que, por incrível que pareça, foi a época que eu menos ouvi saxofone na vida. Eu não queria ouvir saxofone, eu ficava ouvindo disco de guitarrista, de outros casos, que era isso, assim, eu queria me livrar de vício. Eu tenho um problema gravíssimo, cara. Se eu ouvir uma música do Coltrane hoje, eu fico um mês inteiro imitando ele na hora de tocar. Inflexão, sabe? Uns jeitos, tem umas coisas assim, eu começo a imitar, cara. Sabe? Então, que aí essa é outra coisa, né? E aí isso eu posso falar porque muita gente me fala isso, né? Da pessoa falar assim, é você tocando tal música? Eu falei, é. Eu falei, sabia, reconheci. Porque isso também foi uma coisa, foi uma busca que eu tenho desde sempre, assim. De ter um som, de ter uma sonoridade, uma identidade, assim, uma assinatura. Porque desde sempre, né, quando eu era moleque, meu primeiro professor me passou uma listinha de saxofonista para ouvir. E aí eu ouvia e eu conseguia, assim, e para mim é muito claro. O timbre dos músicos é muito claro. Então, assim, eu já moleque, assim, em 91, quando eu comecei a estudar saxofone, 92, eu pegava, sei lá, disco do Joey Henderson, do Dexter Gordon, do Branford Marsalis. Tipo, os três são tenoristas, né? Ouvia os três assim, eu já achava os timbres completamente diferentes, já conseguia identificar a maneira deles de tocar. E eu achava isso mais legal, essa identidade é uma coisa que eu acho mais legal, mais profundo do que o caminho do virtuosismo, sabe? Da coisa de muito fraseado e muita nota e não sei o quê, né? E tanto que, assim, aqui em São Paulo, né, toda essa galera do jazz e tal, eu conheço a galera de ver tocar, ouço, vejo que a galera toca e tal. Na época que estava rolando mais aquele movimento Elefantes, né, que era o movimento das big bands aqui, eu ia nos shows, eu
via a galera tocando e tal. Cara, assim, pra mim, quando eu ia tentar tocar alguma coisa de jazz, assim, a sensação que eu tenho é de tá escorregando num tobogã sem água. Essa é a sensação que eu tenho, cara. Assim, é um negócio... É um incômodo, é um Sim. Não desconforto. flui. Pra mim, não é uma parada que flui. Não é. De forma alguma, assim, sabe? Então... e aí isso também, sabe? Eu sou meio conformado. É meio isso, essa coisa da pandemia também. Eu sou um cara meio conformado, assim, com algumas coisas, sabe? Nesse sentido, assim, de tipo, bicho, estamos na pandemia, vamos fazer o quê? Vamos ficar em casa. Bicho, eu tô jogando Red Dead Redemption 2 no Play 4, cara. Tô assim, tô tipo... tô 4 meses jogando essa porra e, assim... meu objetivo de vida, assim, eu vou zerar todos os cantos desse jogo. Eu quero ficar com 100%, eu vou pegar todos os troféuzinhos da Play Store do Red Dead Redemption. Aí Mas tá é legal, isso, cara. tá desfrutando, assim. Porra, amarradão, cara. Tem dia que eu ligo ali, cato o cavalo, fico só andando. Fico andando, vou, olho. Olha lá, os jacaré, os passarinhos. Fico amarradão, cara. Então, assim, foi uma coisa que assim, eu não sofri, assim. Quando eu entendi que essa coisa essa linguagem jazzística era uma coisa que ela não tava... Eu não conseguia assimilar aquilo, eu não conseguia manusear aquilo. E aí... eu não posso usar... Eu não vou usar o termo porque eu não posso correr esse risco. E aí, quando eu comecei a tocar choro, quando eu comecei a tocar samba e tal, a coisa fluía com muito mais naturalidade. Tipo, eu falei, puta, bicho, olha Cara, só que sorte, encontrei, é isso que eu sei fazer, eu vou fazer isso aí. sim. Mas e o Marginals aí, né, nessa história? Claro que, óbvio, não é a linguagem tradicional do jazz, mas... Bicho, mas olha só, uma coisa que ninguém pode fazer e que todo mundo faz, o improviso, ele existe na cozinha, na engenharia, na música, na medicina, ele existe em todos os lugares do seu dia a dia. O improviso, ele não é uma coisa restrita ao jazz. Pelo contrário, o improviso jazzístico tradicional, ele é, ele é subserviente às formas. Você toca uma melodia, você tem um espaço, você vai seguir depois um espaço em branco com aquela mesma harmonia, sem o tema. Você vai tocar aquela harmonia com aquele número dado de compassos, com aqueles acordes específicos, e depois você vai tocar a melodia de novo, e é isso. Tá pronto essa receita aqui, pá, próximo. Mesma coisa. É isso. O improviso jazzístico, ele obedece essas regras rigorosíssimas, inclusive. O Marginals é um experimento de improvisação livre, de improvisar qualquer coisa, de criar uma melodia e desenvolver aquilo. Tanto que, se você pegar os 2 discos do Marginals, e aí eu acho que olhando para o Marginals, você vai ver, inclusive, essa coisa que eu te falei, do caminho do meu caminho de arranjo de base. O Marginal, muitos momentos, eu começo a experimentar algumas coisas, a tocar umas notas, como se fosse, sabe, tipo, procurando um interruptor, assim, no escuro, assim. E aí você acha. E aí, a hora que acha, você vai desenvolvendo aquela mesma ideia. Tanto que, assim, as pessoas achavam que aquilo ali era... que tinha muita composição no Marginals.
E aí depois as pessoas eram engraçado, assim. Ia ter show do Margem, as pessoas falavam assim, ô, eu chapo naquela música lá no capítulo 1, lá na parte 1, lá, parte 1, parte 2, não sei o quê. Vocês vão tocar ela hoje? Entendeu? Toca a parte Porque 1, era começou isso. gritando no chão. Porque você cria uma melodia e você vai desenvolvendo ela, no final das contas aquilo ali tá parecendo uma música. Entendeu? Então é uma outra... É uma abordagem completamente diferente. E aí, assim, a gente está no Marginals, você mexe com quesitos musicais que o jazz tradicional não aborda. Por exemplo, dinâmica, textura, saca? Essa falta de forma, né? Então, por exemplo, você tem lá um espaço, você tem uma harmonia, você tem um número X de compassos. Do lado de cá, a gente pode trabalhar uma coisa que seja só essa coisa da dinâmica, coisa do aumentar o volume e cair. Ficar só fazendo esses experimentos que eles são mais sensoriais, entendeu? Trabalhar os timbres. Então, assim, aqui eu quero uma coisa seca, rasgada. Aí agora eu vou usar esse timbre com fuzz ou com um delay, com mais isso, com flanger, com aquilo ali e tal. Eu vou retorcer o som. E aí a graça agora é esse som, é esse saxofone que não parece um saxofone. E aí deixar também, né, rolar essa retroalimentação, porque o que acontecia muito no Magnus? A gente ficava sacaneando que era workshop de pedal. Você vai lá e você coloca um preset ali que você não sabe o que vai dar. E aí toca uma nota e faz assim, ó, pá! E aí você fala assim, esse som aqui é bom, deixa eu ver para quê. Não, eu acho que se eu fizer de flauta, isso aqui pode ficar legal. Quer ver? Ah, tá. Mas aqui, com esse timbre, é legal trabalhar a nota longa para deixar soar. Por exemplo, você vai usar um modulador, né? Que ele vai ficar desafinando a nota, né? Vai ficar mexendo com a afinação da nota. Se você toca muita coisa, esse efeito ele some. Então, automaticamente, eu falava, putz, olha que legal isso daqui, mas eu preciso tocar só nota longa, senão não vai aparecer. Ah, tá bom, então isso daqui vai ser um improviso de notas longas, entendeu? É um outro processo. É um outro processo completamente diferente. E com uma coisa de que, assim, não adiantava também eu virar e falava, hoje eu estou estudando aqui essa escala, vai ser legal estudar essa escala e vou fazer isso daqui, sabe? Vou pegar, vou tocar isso daqui. O que os outros dois iam fazer era completamente imprevisível. Então, se de repente na minha cabeça eu começo a tocar uma coisa e aí tem uma pulsação ali, um beat de funk, isso pode não estar claro para os outros dois e cada um resolver fazer uma coisa. Entendeu? Às vezes começava a tocar uma coisa já com ritmo, e aí o Tony não tocava nada, o Cabral ficava tocando só, ficava construindo uns acordes só, nota longa. Entendeu? Porque a graça é você ir criando esse jogo, entendeu? Por exemplo, se você vai tocar você tá tocando uma música rápida, todo mundo tá tocando rápido. Se a bateria tá e o baixo tá tá todo mundo caminhando junto. Então, criar essas imagens antagônicas, contraditórias, também era muito a graça da parada. O Tony chegar na bateria de sentar e começar a fazer e aí você pegar a flauta e começar a fazer só. Saca? Alguém começa a fazer um negócio cheio de nota, você fala assim, vou deixar você sozinho. Entendeu? Você tem uma coisa porque aí sim,
Porque tem muito essas frases, assim, meio de... Parece meio coach, né? Meio frase de coach, assim, menos é mais, que... Ah, o silêncio também é música. Mas como que o silêncio vai ser música quando tá todo mundo tocando? Que silêncio é esse? Então, assim, o silêncio era música quando ali eu resolvia, de fato, não tocar. E eu podia fazer isso. Eu estava no meio de uma coisa, eu falei, chega, parei, toquei, e assim, encostava, cara. Encostava e deixava os caras tocando. E assim, deixar que eu tô falando assim, deixar 2 minutos, deixar 5 minutos, saca? E eu não tô deixando porque tem pausa escrita para mim na partitura. Eu tô deixando porque essa está sendo a minha contribuição naquele momento. Minha contribuição está sendo deixar aparecer isso daqui, entendeu? Então é um outro processo de improvisação. A gente, o improviso é uma coisa muito perceptível e celebrada no jazz, mas ele está presente em absolutamente todos os estilos. Se você pegar assim, tipo uma outra situação nada a ver, mas por exemplo, se você pegar o samba de roda, o samba de roda do Recôncavo mesmo tem uma dinâmica bem interessante que é assim, aí de novo, né, essas coisas porque são acústicas e tal, você faz lá a roda. Então, na hora do tema, todo mundo tem que cantar. Porque é isso, tá acústico. Você precisa, né, aquela coisa ali. Então, na hora do tema, na hora das melodias, tá todo mundo batendo na mão e cantando. A hora que o povo vai pro meio e começa a dançar, é a hora do improviso. A hora que as violas começam a solar, é a hora da dança. Então, assim, em terreiro de candomblé, você tem o rum, que é o mais agudo, rumpi, que é o tambor médio, segurando, marcando as bases, e o lê, que é o grave, improvisando. Completamente solto. Então, assim, tem... Óbvio, tem um vocabulário, mas tem um improviso. Cara, bom, para a gente ir encaminhando aí, você falou que os projetos vão estar meio parados por enquanto e tal, mas em termos de o que você está escutando agora, se quiser compartilhar um pouco desses últimos meses e tal, da pandemia. Cara, eu acho que assim, meio... isso até foi um papo que rolou no podcast com o Matias, que não foi pro ar ainda, que vai pro ar essa semana. Eu acho que um movimento que foi bem geral, assim, sabe? Que muita gente me falou a mesma coisa. De voltar mesmo, assim, para uma zona de conforto, de ouvir, sabe? De deixar trabalhar a memória afetiva, assim. Então eu fiquei ouvindo, cara, muita coisa as coisas velhas que eu gosto, sabe? Às vezes eu tenho umas coisas assim, de às vezes cismar com uma música, assim. Esse mês eu cismei com o Milagre dos Peixes. Que me bateu uma coisa, eu falei assim, gente, tem um acorde ali que eu nunca soube ali, que eu vou voltar a saber que acorde que era aquele ali. Aí parei pra tirar e falei assim, gente, que acorde louco essa porra desse acorde aqui. Que loucura, né? E aí depois sacar, assim, falar assim, olha, né? E aí eu fico assim, eu fico pirando assim. Falei assim, ó, vê o Milton, né? Que é um cara que não tem conhecimento acadêmico de música, né? O cara vai e aí ele faz uma forminha assim de 3 dedos e a mão fica caminhando no braço do violão e aí faz toda aquela harmonia louca, mas que na verdade é uma brincadeira de vem para cá, vem para lá sem mudar a forma, né? Aí às vezes eu entro numa aspira, fico ouvindo uma música só ou por conta desse episódio que vai pro ar agora do Sabson, que é meio um balanço do ano, comecei a pesquisar umas coisas que o pessoal falou, de coisa interessante, tal, que rolou e tal, mas aí tô ouvindo mais, assim, mais no sentido com o olhar da pesquisa mesmo de trabalho mesmo, assim, né? Bem mais de ficar
sabendo o que tá rolando e tal. Mas, cara, putz, eu vira e mexe, eu tô ouvindo os mesmos discos, assim, ouvindo as mesmas playlists que eu faço lá no Spotify, assim. Eu faço muita playlist meio pensando em andamento, sabe? Playlist de clima, assim, sabe? Para ficar mais ou menos naquele clima, assim. Então, eu tô um pouco nessa, assim. Eu fui um pouco preguiçoso de, de ouvir música, assim, o ano passado e tal. Mas, assim, uma figura que eu tô bastante atento nela, aliás, duas, que eu tô bastante atento nas duas, é a Nicole Mitchell, que é flautista, que ela é do povo do jazz lá de Chicago. Eu conheci ela através do Rob Mazurek, com a Exploding Star Orchestra, que é um dos projetos do Rob, que a Nicole é flautista, e a Nicole toca, bicho, é um negócio assim... quando eu ouvi a primeira vez, eu perguntei pro Maza se era flauta mesmo. Porque ela tem uma coisa assim, ela tem um som... Parece uma flauta fretless, assim, que o som, tipo, tem uma coisa de deslizar as notas, assim, um jeito de tocar muito louco. Eu perguntei, ele falou, não, é flauta, porque é que essa mina é cabulosa mesmo. Então, tô bem atento, assim, tenho escutado coisas... Ela lançou um disco agora com a Murmada, mas eu tenho ouvido umas coisas mais antigas dela e tal. E a Matana Roberts, né, que ela tem aquela série dela do Coin Coin, Sim. que eu acho foda pra caralho. Sou super fã da Matana. E esse ano ela lançou um disco que então, me faltou um pouco de informação, assim, né, de saber que repertório é esse que ela tá tocando. Ela lançou um disco que tem cara desses discos esses erudito contemporâneo de saxofone e piano, sabe? Tem esse clima sabe, gravado ao vivo em auditório, com aquele som, com aquele reverb de sala, de música erudita, assim, e tal. Um disco interessante, assim. Um disco meio... Coloquei ele umas 2 vezes, assim, sabe? Tipo, aquela coisa de faxina, assim, parar pra cozinhar e tal. Mas também, aí pesquisando mais as coisas dela, assim. O Coin Coin eu acho absurdo, cara. Acho foda demais. Aí tô mais ligado. E aí isso também, né, cara? A gente às vezes descobre umas pessoas assim do nada e aí você fala, puta, bicho, o cara tem 200 discos. Você começa a ouvir disco de lá da puta que eu pariu. E não sei o que, sabe? Essas coisas assim. Os caras falam assim, você conhece esse saxofonista aqui? Aí você vai ver, puta, o primeiro disco do cara é de 62. Você fala, meu Deus do céu, fodeu. Viagem. Começo a ouvir as coisas, assim. Tá? Enfim. Eu tô mais nessa. Pode crer. Cara, porra, brigadão, satisfação conversar contigo aí. Pô, Foi massa meio demais. corrido, mas pra ti, né? Pra mim foi tranquilo. Só agradeço. Massa. Aí vai me falando aí, a hora Boa. que Vou tiver transcrever e lá. tal, editar certinho e a gente passa aí essa semana, na próxima. Valeu, mano. Aproveita Maravilha, aí mano. a Valeu, Eva. valeu o papo Até aí. mais. Até Valeu, mais, falou. abraço.